Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Rocha, eu sou engenheiro aeronáutico, trabalho com desenvolvimento de produtos e vim falar um pouquinho sobre essa válvula aqui. Ela tem dado bastante conversa aí nos últimos dias junto com o Corona, no meio do pessoal de desenvolvimento de produto, impressão 3D, cultura maker, equipamentos médicos. Tá? Vou fazer uma timeline desde quando começou esse projeto e quais as consequências, né? Quais os pontos bons e os pontos ruins ou não tão bons desse projeto. Bom, vamos lá. Começando aqui, eu tenho esse projeto chamado Sigma Robotics, vou estar com a camiseta aqui. É uma ideia de desenvolver robôs utilizando impressão 3D e eletrônica, né? Arduino, Raspberry. O projeto comecei ano passado e tentando recomeçar ele aqui de novo. Bom, então, como eu tenho esse projeto, eu recebi nessa última semana mais ou menos uns 10 mensagens diretas, pouca coisa, mas resolvi fazer esse vídeo para responder. Bom, o que é essa válvula em questão aqui? Com essa pandemia do corona, ela ataca as vias respiratórias, né? Todo mundo sabe, não sou nenhum especialista na área. Mas as pessoas têm dificuldade, tem uma pneumonia e ela vai ter dificuldade em respirar. Com isso, você precisa fazer uma oxigenoterapia, quer dizer, aumentar a quantidade de oxigênio que a pessoa precisa respirar. Como o pulmão dela não está em capacidade total, você aumenta a quantidade de oxigênio para ela poder respirar normalmente. E esse é um equipamento de uma marca que utiliza. Isso aqui basicamente vai na máscara aqui. Isso aqui vai num tubo de oxigênio, vou mostrar depois certinho. E aqui mistura com o ar normal, porque o ar ele tem 20% de oxigênio, né? E aí você enriquece o oxigênio aqui e faz essa mistura para não gastar tanto. Então a pessoa simplesmente vai respirar aqui, né? Não é direto, né? Vai numa máscara, isso aqui vai na máscara. Vou mostrar aqui. Mas basicamente isso aqui é feito com nylon especial, material especial, injetado, né, pela empresa que desenvolveu. E o pessoal na Itália, a pedido de uma jornalista, se envolveu e desenvolveu, copiou a peça original e fez ela impressa em 3D. Então vamos lá. Então se você jogar aqui, eu vou jogar aqui Corona, em inglês, Valve Itália. Ó, vamos ver aqui, ó, imagens. Ó, se eu jogar aqui, tudo que vai aparecer é sobre esses caras aqui, né? A válvula está aqui e o pessoal que desenvolveu ela. Então, como começou a história? Essa é uma jornalista lá da região, né, de Brescia, que é onde está uma cidade na Lombardia. Ela foi visitar um hospital e ela viu a situação do pessoal lá. O hospital estava com muita necessidade desse equipamento, porque esse equipamento ele vai com um paciente. O paciente usou, você tem que jogar fora, porque esse aqui vai estar contaminado, né? Como eu falei, você fica respirando e inspirando aqui. Isso aqui vai estar contaminado. Trocou o paciente, teve alta ou faleceu, você tem que trocar essa válvula e colocar uma nova. E a empresa que produz não estava conseguindo entregar e manter. Então ela viu essa situação e ela já era uma pessoa que conhecia a parte de indústria, desenvolvimento, indústria 4.0, indústria maker e tal. Ela entrou em contato com esse cara aqui, ó, Massimo Temporelli. Ele é um físico e um maker, ele é o fundador do Fab Lab, de Milão. Tá? É um cara envolvido com tecnologia, com indústria, com arte. E esse cara, que é o Fab Lab de Milão, ele é um maker, ele é um cara que teria condição de desenvolver isso, mas ele viu a dificuldade e falou, não, vou falar com quem entende. E ele passou para a empresa Isinova. Ele falou com o Christian Fracassi. Ele é o dono dessa empresa Isinova. Tá? Você vê aqui ele num vídeo junto com outro rapaz que desenvolveu, explicando. Então, no Facebook dele que é aberto,
Ele fala bastante, mostra as reportagens, que eles são hoje a imprensa estão chamando eles de heróis, né? Porque eles com as peças em FDM eles usaram para 10 pessoas, quer dizer, 10 pessoas foram salvas ou não, né? Pelo menos naquele momento, não sei se morreram depois ou não. Mas você pode ver que ele é um cara, é um PhD em material e mestre em economia. Então ele é um engenheiro arquiteto. Eu nem conhecia esse curso, é o engenharia de arquitetura, ou sei lá, engenharia arquitetal, um negócio assim que eu nem conhecia. E ele que tocou essa frente. Mas o que ele fez? Ele é um dos donos dessa empresa Isinova, que é uma empresa de desenvolvimento de produto. Tá? Uma empresa de grande porte, focada em grandes projetos. Ele entrou em contato com esse rapaz aqui, com o Michele Faini, tá? Inclusive no Facebook dele é aberto, ele conta como foi bem emocionante aqui para ele o desenvolvimento, né? Que ele estava montando um espaço de impressão 3D de uma escola, do grupo que ele trabalha, que é o Lonat, e ele recebeu a chamada, dele conta aqui das 9 da manhã até às 6 da tarde, né, 18h20, que ele falando aqui, tchau, Cristianos, eles acabaram de testar e que o equipamento funciona bem e que ele chorou depois disso, né. Então ele também já explicou aqui, eles fizeram uma batelada de 100 aqui, tá, dessa válvula, essa válvulazinha aqui, mas ele também, ele é um especialista em impressão 3D e ele trabalha para essa empresa Lonat, que é um grupo industrial que eles fabricam máquinas para meia. Então não tem muito a ver, né? Mas eles têm uma fábrica de nível mundial, tem uma linha enorme de produtos de fábricas, de máquinas para fabricação de meia. E o que tem a ver, né? Que eles desenvolvem as máquinas, então eles têm o software, têm o conhecimento de mecânica, de engenharia, e eles usam a impressão 3D para desenvolvimento deles mesmos. Então eles têm lá algumas máquinas, algumas impressoras 3D, SLS, SLA, e que eles utilizam para teste deles lá, para o desenvolvimento das máquinas. Tá? Então você vê que são pessoas ligadas à indústria, que tem equipamento, que tem verba e conhecimento para fazer isso. Então, como é que foi esse desenvolvimento? Vamos começar aqui pela Intersurgical. A Intersurgical é uma empresa inglesa, tá? Tem mais ou menos de 1980, uns 40 anos, e ela é uma empresa que faz respiradores, equipamentos para respiração, né? A gente pode ver aqui que a maioria deles são máscaras e tubos e válvulas, tá? E eles são fabricantes dessa válvula aqui, que eles usam essa máscara, tá? Chamada StarMed Ventomask. Vocês podem ver a peça aqui, tá? É a mesma peça que eu estou segurando na mão aqui. Na verdade, ela vai ao contrário, né? Aqui eu vi a outra que ela vai para dentro aqui. Então, mas ela tá aqui, ó. Então, a pessoa vai respirar aqui, né? Ele vai misturar o ar atmosférico aqui com o ar oxigênio aqui e a pessoa vai usar para respirar aqui. Ela tem outras aplicações também, com aqueles tubos que o pessoal tem mostrado nos vídeos. E é uma empresa multinacional de grande porte, mas que não estava conseguindo entregar a demanda. Foi por isso que chegou no pessoal para desenvolver. Eles dizem que entraram em contato, né? O pessoal diz que entrou em contato com a empresa, mas não tiveram resposta. Lógico que a empresa não ia passar o arquivo para eles imprimirem lá, né? Pode ver que tem até um pouco uma diferença aqui, né, da peça, tá? Mas bem básica a diferença, praticamente copiada a peça. Daí tem outras aplicações dela aqui, né? Ela pode ser utilizada também com as máscaras, com os capacetes aqui, os capacetes de respiração.
Você pode ver muito vídeo aí que aparece dos hospitais lá da Itália. O pessoal está utilizando esse tipo de capacete aqui, né? Então tá aqui a peça da Intersurgical. E eu falei, pô, mas quanto que custa uma peça dessa, né? Então eu achei aqui um vendedor na Índia, tá? Vende a 7.000 rúpias, que dá mais ou menos $90. Então mais com envio tudo, então vamos por $100 aí. Então é uma peça que custa $100, tá? Não 10.000, como estavam passando, o pessoal postava nos grupos, algumas reportagens também. Grupo de makers faz peça que custava $10.000 a $1. Tipo, cara, totalmente sem sentido. Custa $100 essa peça. A máscara toda, né? A máscara toda, todo o equipamento. É a máscara com esse mais um filtro embaixo aqui. Então é $100 toda a máscara, tá? Então você pode ver lá que é a máscara e mais o filtro embaixo e o tubo. Então é todo esse equipamento aqui, ó. Olha lá, vem o filtro, aqui a máscara e o Venturi, a válvula. $100 e não $10.000. Então o que aconteceu? O pessoal foi lá no hospital, pegou a peça, né? Com certeza pegou a peça e levou para o computador e desenhou ela. Você pode ver aqui que ele está utilizando um software CATIA V5, tá? Eu já trabalhei bastante tempo com esse software, que uma licença dele custa aí $20.000 e licença básica, né? Uma licença full que as grandes indústrias usam é $50.000. Então ele tem acesso a um software desse nível, que aqui qualquer software vai fazer esse tipo, não é uma peça complexa, mas você pode ver que ele está utilizando um software de alto nível, provavelmente porque Milão é a região onde fica a Fiat, né? E a Fiat também usa o CATIA. Então ele tem acesso a esse tipo de equipamento. E o que eu fiz aqui? Tem esse site aqui, eMaterialize, que você pode orçar a sua peça, né? Você sobe a peça lá, escolhe o material e faz no SLS, né? Então aqui eu escolhi poliamida, SLS, tá? E coloquei uma peça aqui, $16. Vamos subir aqui, 10 peças, 135. Tá? Já com desconto no preço. Vamos colocar 100 aqui, $1.300, tá? Isso daria $13 fazendo em escala, né? $13 por peça. Então eles conseguiram reduzir a peça de $100 para $13, quase um décimo do valor, né? Quase um décimo do valor. Mas não é também de 10.000 para 1, né? Como as reportagens falam. Bom, tendo em vista tudo isso, que só essa válvula aqui não resolve, você precisa de todo o sistema, principalmente o sistema de respiração, que é o mais complicado, mais caro, mais crítico. O pessoal vem trabalhando no desenvolvimento desse sistema de respiração, que normalmente é baseado naquela bombinha manual, que é o AMBU, tá? Que é esse equipamento. Então, qual que é o sistema que o pessoal está tentando desenvolver? Alguma forma de você ficar ali, igual você bombeia com a mão, você ter algum equipamento utilizando um Arduino, uma eletrônica ali básica, e ficar fazendo esse movimento para ser o respirador de baixo custo, né? Então é o que vem trabalhando o pessoal na Itália, na Espanha. Inclusive a Espanha desenvolveu um aqui que também é a mesma coisa. Parece que é uma coisa maker, vamos fazer aqui em casa, tal, né? Daí você vai ver, o desenvolvimento foi feito pelo esse consórcio Barcelona Zona Franca. Então é um grupo de indústrias da Zona Franca de Barcelona, tá? Então quem que entrou aqui? O equipamento aqui, você pode ver que ali tem um motor de passo, todas as peças impressas em 3D, vocês podem ver que é tudo com SLS também, SLA e SLS. Aqui o equipamento mais simples, tá? Do que uma máquina grande de alto custo, mas que foi feito pela Leitat, que é uma empresa de gestão de tecnologia, que ele engloba um monte de tecnologia e faz pesquisa e desenvolvimento de materiais.
tá? Na área química, na área médica. A HP, que tem uma área só de impressão 3D, muito grande. Eles compraram várias empresas no mundo e montaram um setor de impressão 3D de alto nível, tá? Sinterização a laser para metais. E o consórcio, esse consórcio aqui, Sanitari de Terraça, que é um grupo também de médicos, hospitais. Então, assim, pessoal, todo mundo na mesma área, ligado com a indústria e tal. Inclusive os hospitais para fazer os testes e já foram testados e agora a previsão é já de fabricar 100 por dia desses equipamentos. Outro equipamento que foi desenvolvido com ferramentas industriais, né? Mas o que dá para fazer então? Por exemplo, você tem o Prusa. O Prusa é um dos maiores nomes da impressão 3D no mundo, principalmente impressora de baixo custo. Ele está puxando uma linha aí que é o desenvolvimento dessas máscaras com acetato, tá? Então imprime as peças aqui em laranja, vai aqui no capacete, essa parte aqui, pega essa folha em plástico transparente e faz essa máscara. E isso já tem um pessoal no mundo todo copiando já e doando isso para os hospitais, porque isso é uma coisa que realmente a gente pode ajudar tranquilamente. Tá? Inclusive, tem alguns grupos, lá em São José dos Campos tem a Mão 3D, tem um pessoal lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fazendo essa máscara também. Algumas empresas na China estão pegando o projeto do Prusa e já imprimindo e fazendo doações. Inclusive ele fez uma doação de 10 mil unidades para o Ministério da Saúde da República Tcheca. Então, assim, tem bastante coisa acontecendo. Essa válvula aqui, pô, essa minha aqui que eu fiz não serve para nada, né? Eu nem tenho a máscara aqui. Tem que ter o sistema de oxigênio, tem que ter a máscara, o filtro e esse equipamento aqui. Talvez se eu tivesse tudo eu poderia utilizá-lo aqui, sei lá. Na falta de necessidade, preferia morrer de engasgado com filamento do que ou por não ter lavado a mão, sei lá, porque não respirar, né? Mas não é bem simples assim, só pegar a FDM e já ir utilizando. Os grupos que estão trabalhando no Brasil, por exemplo, um grupo criado aqui no Facebook pelo pessoal da UFRJ, um grupo criado aqui no Brasil pelo pessoal da UFRJ, eles chamaram um monte de gente, um monte de makers. O grupo já está bem grande já. Eu estou lá acompanhando e tal, mas já tem 3.700 pessoas em alguns dias que foi criado o grupo. E então está juntando aqui médicos, makers, engenheiros, indústrias, todo mundo tentando desenvolver alguma solução, tá? Aí, alguns exemplos aqui. Sim, de tudo, o principal que fica para mim é isso, é a abertura da área médica para impressão 3D, que até certo ponto, essa impressão 3D de baixo custo, ela estava simplesmente não, né? Ela estava até agora sendo aplicada a parte de próteses, tá? E substituição de gesso. E em alto nível estava sendo feita próteses, substituição de ossos, por exemplo, daí já utilizando a impressão de metais, como titânio. Tá, então, ou era uma coisa mais experimental, ou era uma coisa muito avançada, muito fora da nossa capacidade de fabricação. Agora não, agora com essa onda do Covid, né, tem um lado positivo que é a questão de o pessoal se abrir um pouco mais, o pessoal da área médica se abrir um pouco mais para impressão 3D e para a área maker, né? Eu tenho visto muito produto aí de respirador sendo testado em questões de uma semana. Você já tem vários equipamentos sendo testados. Então, isso na hora que for validado, você vai ter muita coisa, como as impressoras aqui, que antes só tinham, até 2006, que é o projeto dessas impressoras, só tinha impressoras de alto custo. Hoje não, hoje está aqui, ó, tem 6 impressoras, cada uma de uma marca, cada uma de um modelo diferente.
e existem muito mais no mercado. Então, às vezes, essa válvula aqui é uma abertura boa que daqui 4, 5 anos a gente vai ter muito equipamento aí sendo validado em hospitais utilizando impressoras FDM, Arduino e coisas de baixo custo. Beleza? Valeu!